Bom dia. Bom dia. Pois foi o que me pediram para pôr em causa. Será realmente uma miocardiopatia hipertrófica? A sério? Está a gira esta pergunta. Eu acho que em relação a este caso, é um homem jovem com palpitações e símptomas, enfim, com todas as necessidades de caracterização destes sintomas, com um ECG normal, também normal. Há pequenas alterações no ECG que depois de sabermos a história já nos põem sobre aviso. Tem um eco típico de uma hipertrofia, de uma miocardiopatia hipertrófica, assimétrica, com um septo de 20 milímetros, apesar de ele ser hipertenso e ter praticado desporto, não são situações que possam cursar com septos destas dimensões. E depois há o grande gold standard da clínica da miocardiopatia hipertrófica, que é a existência de uma história familiar de morte súbita. Claro que aqui também, e o que dizem os artigos e os conhecedores, é que esta história familiar de morte súbita nós teríamos que saber se de facto está relacionada ou não com uma miocardiopatia hipertrófica, porque pode haver aqui também, mas não temos mais elementos do que este, e de qualquer maneira põe-nos é um dado muito importante para a caracterização desta situação clínica. E depois veio o teste genético positivo, que aqui ficamos sem dúvidas, de facto é um gene sarcomédico que está com uma mutação, e estamos de facto, quanto a mim, perante uma miocardiopatia hipertrófica. É um caso linear de uma doença complexa e que tem múltiplos dilemas diagnósticos. A miocardiopatia hipertrófica define-se como uma hipertrofia ventricular esquerda inexplicada, em que não há nem razões cardíacas nem sistémicas conhecidas para esta hipertrofia. A cavidade do ventrículo é geralmente pequena ou normal, a maioria dos casos é assimétrica, é uma hipertrofia assimétrica com predomínio septal, só em 25% dos casos é obstrutiva, é uma doença familiar com autossómica dominante e é considerada a causa mais frequente de morte súbita no jovem. A história dos conhecimentos sobre esta doença dá-nos um input em relação à grande variabilidade da doença. Ela, na era atual, no fundo, em 1958, há um artigo de Donald Tier, que era um anatomopatologista da Universidade de Londres, que confirma o caráter familiar da doença, porque encontra vários elementos da mesma família com morte súbita e cujos corações apresentam a hipertrofia assimétrica, jovens com hipertrofia assimétrica, e a doença nessa altura é definida com estas características. Depois, ao longo destes 50 anos, que foram há pouco tempo até, houve a comemoração destes 50 anos da era atual da doença e, portanto, dos conhecimentos da miocardiopatia hipertrófica, houve um longo caminho com imensa investigação. A histopatologia, como sabemos, é patognomónica da doença, mas foi a ecocardiografia que nos veio, primeiro em módulo M, confirmar que a maioria dos casos tem uma hipertrofia simétrica. Depois o módulo o 2D vem-nos mostrar que a hipertrofia pode ter muitas outras expressões, pode ser concêntrica, pode ser apical, pode ser segmentar, e a doença começa a mostrar todas as suas diferentes caras, não é? Em 1990 que há um outro grande passo no conhecimento da doença, que é a identificação da primeira mutação num gene do sarcómero. E atualmente a doença pura, não é a miocardiopatia hipertrófica como doença pura, é considerada uma doença do sarcómero cardíaco, em que há mutações nos genes das proteínas do sarcómero cardíaco, que são inúmeras. Como disse, o que é patognomónico da doença é a hipertrofia dos miócitos, é um músculo cardíaco anormal, com hipertrofia dos miócitos, com desalinhamento dos miócitos e com um aumento importante da fibrose intersticial. Tudo alterações que podem aparecer noutras hipertrofias ventriculares, mas nunca com a intensidade com que aparecem na miocardiopatia hipertrófica.
A doença das arteríolas intramiocárdicas também acompanha o desenvolvimento da doença. São arteríolas espessadas, com paredes espessadas e com um lumen diminuído. O myositis rei é, de facto, considerada a marca da doença. É uma doença, como disse a doutora Isabel, com uma evolução clínica imprevisível. A história também nos provou isso. Ela começou por ser considerada uma doença maligna. Esses primeiros casos que os anatomopatologistas viam no teatro anatómico eram corações enormes de jovens com mortes súbitas. Hoje sabemos que é uma doença com um risco de morte de 1% ao ano, uma doença considerada benigna. A esperança de vida pode ser quase normal em relação à população em geral. Há doentes que atingem os 75 anos, uma percentagem, uns 25%. Pode depois aparecer em qualquer idade, pode aparecer, é mais frequente no jovem, no adolescente, mas depois ao longo da vida o fenótipo pode vir a expressar-se em qualquer idade. Pode ter uma expressão, pode ser assintomática, completamente assintomática, ou cursar com sintomas ligeiros até ser extremamente sintomática. Pode ser obstrutiva ou não obstrutiva, como já falámos. Tem, de qualquer modo, um maior risco de morte prematura do que a população em geral que não tem esta doença. E essa morte prematura pode ser uma morte súbita, pode ser por insuficiência cardíaca ou por doença tromboembólica com AVC, que há doentes que têm uma incidência maior que na população em geral. É, assim, uma doença com uma grande heterogeneidade clínica e genética. A genética na miocardiopatia hipertrófica veio-nos, de facto, definir esta doença como a doença do sarcómero. É a doença genética cardiovascular mais comum, com uma prevalência de 1 em 500 da população em geral. E temos aqui os genes que são normalmente, faz-se o screening destes genes, são os mais frequentemente implicados, estes genes do sarcómero. E, portanto, como vemos, há 2 deles que aparecem em 80% ou 85% dos casos, da cadeia pesada da beta-miosina e da proteína C que liga à miosina, depois outros com menos intensidade, como a da troponina T cardíaca, considerado um dos malignos, e outros muito menos frequentes. O screening nos laboratórios de patologia molecular é feito, na grande maioria deles, para estes 8 genes, mas há muito mais genes, já estão identificados pelo menos 12 genes que estarão implicados na doença, e as mutações são mais de 500. No último artigo do Maron, não sei como é que se diz o nome dele, ele refere que já há mais de 1000 mutações identificadas. De facto, fala-se até em mutações privadas, são quase individuais, são diferentes de família para família, portanto há uma heterogeneidade enorme. A identificação das mutações é feita, pelo menos é mais ou menos aceito, que só em cerca de 50% dos doentes é que conseguimos identificar o gene implicado. E é mais frequente essa identificação quando há história familiar. Também há uns artigos que falam na expressão fenotípica do próprio septo, que um septo assimétrico é mais frequente conseguirmos identificar o gene do que com outras morfologias septais. Portanto, há pequenos elementos que nos podem ajudar a saber se vamos conseguir ou não identificar aquele gene. Isso é importante também mandar essa informação depois para o laboratório de patologia molecular. É de facto fundamental a história familiar, como já dissemos. Aparecem formas esporádicas, formas em que não há história familiar, ou pelo menos nós não a conseguimos identificar. Nestes casos, a identificação das mutações é mais rara e normalmente a expressão da doença é mais benigna. Um aspecto importante é que são doenças também transmissíveis. A partir do momento em que se identifica aquele gene, aquela mutação, ela é transmissível também. Porque é que não conseguimos identificar estes genes e porque estas mutações e porque é que elas têm uma expressão fenotípica menos importante? Isso pode ser podem ser mutações de novo, pode ser resultante de uma menor penetrância ou de haver outro gene sarcomérico, como disse, os laboratórios pesquisam 8, há laboratórios já que pesquisam 10 genes, mas pode não ter sido pesquisado aquele gene.
A doutora Isabel também já falou do screening familiar, e ontem o doutor Bob Dulce, tens que me ajudar, doutor Bob? Falou-nos que o screening familiar, cuidadoso e extenso deve ser até à terceira geração. Ele explicou a primeira geração, a segunda, a terceira, que são já os primos, mas os americanos, isto é umas guidelines dos grupos de genética, mesmo de genética das cardiopatias genéticas, aliás, e, portanto, esta história familiar cuidadosa deve ser extensa e deve ser até à terceira geração. Isto, eu acho que um aspecto importante também, que se calhar ainda não falámos, é que não é só a morte súbita nesta história familiar, é qualquer tipo de doença cardíaca, porque pode ser uma doença até prolongada, pode ter tido essa expressão, mas não ter sido diagnosticada, pode ser insuficiência cardíaca. Depois o screening dos familiares deve ser, do primeiro grau, deve ser sempre com a história, a observação, o ECG e o eco. Depois, se há algum familiar em que se detectou a miocardiopatia, os seus familiares diretos devem ser estudados, a informação aos familiares, a orientação para um centro especializado, considerar as terapêuticas, fazer depois os screenings periódicos, que a doutora Isabel também falou da necessidade. Depois não é só um screening dos familiares, também tem que haver uma periodicidade da investigação desses familiares. Há um aspecto que foi muito apelativo em relação à genética, foi que poderíamos prever o que é que ia acontecer àquele doente se conseguirmos identificar o gene, e que esses genes, havia genes malignos, benignos. Não se consegue realmente hoje em dia. Os testes genéticos não têm aplicação direta, pelo menos no prognóstico da doença, e não devem ser utilizados para fins prognósticos, porque de facto o mesmo gene pode ter mutações malignas e mutações benignas. Isto será consequência do tipo de alteração, do tipo da mutação. As mutações mais frequentes são as missense, que aquelas em que há falta de um aminoácido, não é? Podem ser múltiplas, e nesse caso o prognóstico é pior, estes doentes que têm mais que uma mutação, e podem ser influenciadas, alteradas a sua expressão por genes modificadores, por polimorfismos, por uma penetrância diferente e também pelos fatores ambientais. Portanto, as mutações e as manifestações da doença não estão ainda bem compreendidas, quer dizer, não há, portanto, possibilidade de utilizarmos a genética, neste momento, não é, de termos grande confiança no valor prognóstico da mutação que encontramos. Isto é um caso do nosso serviço também, um homem que apareceu para fazer uma prova de esforço e que, quando íamos começar a prova de esforço, ele tinha aquele eletrocardiograma. É um homem de 35 anos, hipertenso. Falta aqui uma coisa fundamental: ele não tinha sintomas nenhuns, era um homem com uma vida que tinha praticado desporto, tinha uma hipertensão ligeira e uma história familiar duvidosa. Tinha tido um pai que tinha morrido num acidente de viação, portanto não se sabe se ele estava sozinho, não se sabe se ele tinha tido algum problema súbito. Um tio que tinha uma doença cardíaca, tinha morrido aos 50 anos com uma doença cardíaca prolongada. Depois, posteriormente, chamamos a mãe, porque era a pessoa que estava viva, e a mãe era uma mulher com hipertensão arterial, que era seguida já lá no serviço, que tinha um ECG muito semelhante ao dele, com T's negativas anterolaterais, e que tinham este ecocardiograma, com um septo espessado, ele com 16 milímetros e assimétrico, uma hipertrofia assimétrica, com um aspecto do septo não muito típico, mas também não completamente normal. Isto é do doente e o outro é da mãe? Da mãe. Este é do homem de 35 anos. Pois. Achei que apresentava assim, se calhar está um bocado confuso, mas... portanto, o teste genético foi num e noutro negativo. Sabemos que 50% dos testes genéticos na miocardiopatia hipertrófica são negativos, e que isto não exclui a doença genética. Continuamos sem saber o que é que tem esta mãe e este filho, e vamos continuar a investigar. Porque é de facto o que podemos fazer quando não conseguimos identificar as mutações nas proteínas do sarcómero. O que é que estaremos perante o quê?
genes sarcoméricos menos comuns, portanto não houve screening destes genes. Sabemos também que 1/3 dos doentes não são de facto genes sarcoméricos, portanto podem não ter sido investigados, não foram considerados investigados. Há causas desconhecidas de hipertrofia ventricular esquerda, elas são mais frequentes quando em crianças, muito precocemente. São frequentes também quando são detectadas depois da meia-idade e nos casos de hipertrofia do ápex. E temos depois as outras doenças genéticas, as fenocópias, que simulam a miocardiopatia hipertrófica, mas que são doenças que a professora Dulce vai falar a seguir, acho eu que eu só vou passar, doenças genéticas com envolvimento multissistémico. Eu organizei assim na infância erros de metabolismo, síndromes de malformação, ontem foi muito falado o síndrome de Noonan, doenças neuromusculares, portanto o diagnóstico é feito pela clínica, muitas vezes, ou por outra. A suspeição de que é uma doença genética não sarcomérica é feita pela clínica, porque estes doentes têm sintomas de outros departamentos. São normalmente doenças com pior prognóstico. No adulto, as cardiomiopatias metabólicas cursam muitas vezes com síndromes de pré-excitação, com problemas também de bloqueios. E a amiloidose destas é das mais frequentes, também será tratada a seguir e com vários tipos, mas será uma coisa que as sessões seguintes irão falar. Isto também é só mais um caso do nosso serviço, um doente da doutora Isabel Monteiro, que apareceu no serviço, um homem de 50 anos, que fazia a sua vida normal e que aparece com uma insuficiência cardíaca galopante. O eco revela uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica. O ECG tem uma baixa voltagem e um PQ longo. Este homem pôs um CDI, mas teve uma morte em 3 meses em insuficiência renal. Era um caso de amiloidose cardíaca, foi feito o diagnóstico com biópsia. Agora, as causas adquiridas, enfim, mais simples, mais do nosso dia-a-dia, que nos põem problemas diagnósticos diferenciais com a miocardiopatia hipertrófica, são o problema da cardiopatia hipertensiva, que por vezes pode ter uma expressão maior, a cardiopatia hipertensiva ter uma hipertrofia mais acentuada do que o normal, mas há algumas alterações que nos fazem o diagnóstico diferencial. Raramente a espessura parietal é superior a 15, portanto normalmente é inferior a 15 milímetros. Portanto, normalmente também é uma hipertrofia simétrica, mas pode ser assimétrica, pode começar por se hipertrofiar mais o septo e pode haver algum grau de assimetria na hipertrofia e raramente é obstrutiva, mas também pode acontecer. De qualquer modo, é um diagnóstico que se põe e que poderemos ter que pedir testes genéticos a estes doentes com situações duvidosas. Importante realçar que 20% dos doentes com a miocardiopatia hipertrófica têm hipertensão arterial, cursam, aliás o caso que a doutora Isabel apresentou tinha uma hipertensão arterial. Depois uma outra situação adquirida, que é a hipertrofia ventricular fisiológica do atleta e que nos traz problemas muito importantes de decisão, porque teremos que aconselhar estes atletas se temos dúvidas ou se fazemos o diagnóstico, eles deverão ter que deixar a prática desportiva. Aqui temos este do Maron também, é um clássico da diferença do diagnóstico diferencial, quando há esta zona cinzenta em que o septo vai de 13 a 15 milímetros, porque se o septo é maior do que 15 milímetros, ou se há uma obstrução, então não há grandes dúvidas, é uma miocardiopatia hipertrófica. Estes casos é que são duvidosos. E depois temos certos elementos que nos podem orientar em relação a tratar-se ou não da miocardiopatia hipertrófica. Portanto, se o padrão de hipertrofia é típico, se a cavidade é pequena, porque normalmente no atleta a cavidade é ligeiramente maior, se a aurícula esquerda está muito aumentada, se há anomalias no enchimento ventricular, se o ECG é bizarro, não é? Que tem as alterações anormais da repolarização,
O sexo feminino, uma atleta do sexo feminino, raramente o septo ultrapassa os 12 milímetros. E depois já a história familiar. Portanto, isto são tudo elementos que nos fazem suspeitar de miocardiopatia hipertrófica. Não esquecer que pedirmos um teste genético não nos vai descansar completamente. Eles, 50% podem ser negativos e o atleta ter a miocardiopatia hipertrófica. A grande importância desta situação é, como sabemos, e já foi hoje aqui falado, é que a morte súbita nos atletas é, em mais de 1/3 dos casos, por miocardiopatia hipertrófica. E obriga, portanto, o diagnóstico obriga a desqualificar o atleta. Não falei de uma coisa que foi o descondicionamento, pode ser um dos elementos que é fácil relativamente e importante para fazer o diagnóstico diferencial. Dizer a um atleta de competição agora não vai competir durante 3 meses e vai ficar quietinho, mas isso pode nos fazer a diferença no diagnóstico, porque pode haver uma diminuição da hipertrofia que nos, pronto, se for uma hipertrófica não há essa diminuição, se for de facto uma hipertrofia ventricular esquerda fisiológica do desporto, vai-nos fazer o diagnóstico. Isto era para falar sobre a hipertrofia do idoso, que é outra situação adquirida, portanto são as 3 grandes situações adquiridas de hipertrofias que nos põem os diagnósticos diferenciais com a miocardiopatia hipertrófica, que foi a hipertensão, a do atleta e a do idoso. Mas isto é um caso não é o caso ideal, mas é um caso lá do serviço também, de um doente com 70 anos já, que tem uma miocardiopatia hipertrófica diagnosticada há 20 anos. Já pôs um pacemaker de dupla câmara e está neste momento com os problemas degenerativos da idade, e foi por isso que achei interessante de qualquer maneira apresentá-lo. Ele tem é um doente também da doutora Isabel Monteiro, que tem neste momento tem uma estenose aórtica grave. Ele, ao longo do seu processo, como vem de 20 anos, ele pôs o pacemaker dupla câmara e melhorou. Ele tinha uma obstrução importante e melhorou com o pacemaker. Neste momento está com tem uma estenose aórtica grave, calcificações do anel da mitral, portanto, problemas degenerativos, e está à espera de fazer a sua miomectomia e a substituição da válvula aórtica. De qualquer modo, chamar a atenção para que no idoso o septo sigmoide às vezes tem uma espessura importante e que a hipertrofia no idoso também pode ter uma expressão a hipertensão arterial pode ter uma expressão com a hipertrofia também importante, e por vezes é um diagnóstico diferencial que temos que fazer. Não sei se estou muito atrasada. Um bocadinho. Prognóstico, é rápido, é só acabar com uma coisa importante, que de facto é o identificar os doentes com a miocardiopatia hipertrófica que têm um perfil de risco de morte prematura. É a morte súbita, o problema dos doentes com fibrilação auricular, a progressão dos sintomas e a fase dilatada. Já foi falado pela doutora Isabel, eu não vou repetir realmente a importância de identificar o doente com risco de morte súbita e as implicações que isso tem em relação à colocação de um CDI. Chamar a atenção que muitas vezes o doente é jovem e que um CDI não poderá ser outra patologia, mas enfim, há que identificar muito bem esses doentes e oferecer-lhes o melhor para a prevenção da morte súbita. A fibrilação auricular é uma arritmia muito frequente, ou por outra, com uma frequência importante nestes doentes, contribui para a progressão da doença, para o aparecimento da insuficiência cardíaca e tem um risco tromboembólico muito importante. É mal tolerada na maioria dos doentes. É fundamental manter o ritmo sinusal, se possível, cardioversão, amiodarona, ablação, tudo isso pode ser necessário para que o doente se mantenha em ritmo sinusal. Se não conseguimos, a FA crónica tem que ser mantida com uma frequência cardíaca baixa e um acompanhamento rigoroso. A anticoagulação nestes doentes é fundamental, desde o primeiro episódio de fibrilação, ou se detectamos no Holter uma fibrilação, porque eles têm realmente um risco muito elevado de tromboses, fenómenos tromboembólicos. Depois, isto era para expressar como é que as implicações terapêuticas que tem a progressão dos sintomas, se estamos perante uma miocardiopatia obstrutiva ou não obstrutiva, porque isto tudo tem decisões terapêuticas diferentes, despistar a fibrilação, despistar a doença coronária, que ainda não falámos nisso,
E depois coisas comuns que podem estar a agravar os sintomas do doente, como são esforços excessivos, medicações inapropriadas, desidratação. Isto é um slide complexo, um último... Querem colocar? Pronto, isto eram vários perfis de evolução para a insuficiência cardíaca na miocardiopatia hipertrófica. É um artigo muito interessante que com certeza já leram, que saiu no European Heart Journal. Há pelo menos 3 tipos os que têm obstrução, os que atingem a fase dilatada, e muito importante é o aspecto o maior número de doentes. Tem um estudo com cerca de 300 doentes. O maior número com pior prognóstico e pior evolução são exatamente aqueles que têm a disfunção diastólica, que cursam mais rapidamente e com pior prognóstico. Portanto, a fase dilatada atinge 50%, evolução rápida e muito mau prognóstico. Dilemas diagnósticos são vários nesta doença. O diagnóstico da própria doença, o despiste de fenocópias que tem pior prognóstico, algumas com terapêutica, o coração do atleta, os doentes com risco de morte súbita, e depois aqui uma série de prioridades na investigação, um artigo que saiu também do Marron, em que eles identificaram áreas fundamentais de investigação para que seja mais fácil no futuro responder esta pergunta. Desculpem, prolonguei um bocado.